Sabe, existe um ponto na jornada financeira de uma pessoa em que algo fundamental muda. E não é sobre comprar um carro de luxo ou se mudar para uma mansão. É uma mudança bem mais sutil, mas ao mesmo tempo muito profunda. Ela acontece exatamente quando o patrimônio líquido cruza aquele limiar de US$ 1 milhão. E é essa transformação que a gente vai explorar agora. Olhando assim de cara, a resposta parece óbvia, né? São só US$ 17 mil. Mas a verdade é que a diferença real é muito, mas muito maior. E para a gente entender isso, vamos dar uma olhada numa história que ilustra essa virada de chave perfeitamente. Imagina só, duas pessoas, ambas com 41 anos. Mesma cidade, mesma renda. A primeira, com seus US$ 983 mil, vive com uma tensão constante, sabe? Aquela calculadora mental que simplesmente não desliga. Ela pega projetos que odeia e confere o saldo do banco antes de pensar em comprar uma passagem de avião. Já a segunda pessoa, ela acabou de cruzar a marca de 1 milhão. E ela opera de um jeito completamente diferente. Ela recusa um cliente só porque não gostou do projeto. O mercado de ações cai, ela dá de ombros. A mudança não foi no estilo de vida, foi na matemática da vida dela. Aquele ruído de fundo financeiro, ele simplesmente ficou mais baixo. E essa mudança de mentalidade toda tem raiz na primeira grande realidade que se transforma, o tal do ponto de inflexão matemático. É que, a partir de US$ 1 milhão, a matemática de como se acumula riqueza vira o jogo de uma forma fundamental. O ponto-chave é esse aqui. Com US$ 1 milhão investidos, e vamos considerar aí um retorno médio histórico de 10% ao ano do S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, essa carteira de investimentos gera US$ 100 mil por ano, sozinha. Isso é mais do que a renda média de uma família inteira nos Estados Unidos. O dinheiro investido, sem exigir uma única hora de trabalho, passa a ser mais produtivo do que a maioria das pessoas em seus empregos. E essa nova realidade fica muito clara no exemplo do Marcos. Ele economiza US$ 33 mil por ano, o que já é bastante. Mas essa contribuição pessoal agora é menos de 1/4 do crescimento total do portfólio dele. Para ele igualar o que os investimentos geram sozinhos, ele teria que guardar mais de US$ 8 mil por mês. A máquina de juros compostos, a partir daqui, assume o volante. Agora, olha que interessante essa linha do tempo. A velocidade da coisa muda. Leva 15 anos de muita disciplina para chegar no primeiro milhão. E o segundo milhão? Leva só uns 6 ou 7 anos. E o terceiro, de 4 a 5. Com a mesma economia e o mesmo retorno, a máquina simplesmente acelera. Ela funciona mais rápido à medida que fica maior. Chegar na marca de US$ 1 milhão não muda só a matemática, também entrega um novo conjunto de chaves. E essas chaves abrem portas para ferramentas financeiras que a maioria das pessoas nem sabe que existem. É como um menu secreto. A primeira porta que se abre é a de se tornar um investidor qualificado. A SEC, que é tipo a CVM dos Estados Unidos, determina que para ter acesso a investimentos de maior risco e, claro, com maior potencial de retorno, como Private Equity e Venture Capital, é preciso já ter US$ 1 milhão de patrimônio. Isso cria um paradoxo, né? As ferramentas que poderiam ajudar a construir uma grande riqueza só ficam disponíveis depois que ela já foi, em boa parte, construída. Aí tem outra ferramenta poderosa, a linha de crédito com garantia em títulos, ou SBLOC. Basicamente, ela permite pegar dinheiro emprestado usando os próprios investimentos como garantia. O pulo do gato: não precisa vender nada e, consequentemente, não precisa pagar imposto sobre os ganhos. É a base daquela famosa estratégia compre, pegue emprestado, morra, onde os ativos continuam crescendo, o crédito é usado para as despesas e, no final, os herdeiros recebem tudo com uma nova base de custo, o que, na prática, elimina os impostos sobre os ganhos de capital. Bom, com toda essa vantagem matemática e acesso a um monte de ferramenta nova, era de se esperar um sentimento de cheguei lá, uma euforia, certo? Mas é aqui que a psicologia do dinheiro nos prega uma peça e surpreende todo mundo. Olha só que dado impressionante de um estudo da Northwestern Mutual. Apenas 36% dos milionários americanos se consideram de fato ricos. Isso mesmo, quase 2/3 das pessoas que alcançaram esse marco não se sentem assim. O que será que está acontecendo? A resposta parece estar no fenômeno das metas móveis. Um outro estudo da Fidelity descobriu que pessoas com uma média de US$ 3,5 milhões em ativos disseram que precisariam de 7,5 milhões para começar a se sentir ricas. É aquela coisa, quanto mais se tem, mais se percebe o que não se tem. E o cérebro humano, como a gente bem sabe, nunca para de se comparar com os outros. E aquela velha história de que dinheiro não compra felicidade? Pois é. Um estudo famoso de 2010 dizia que a felicidade parava de aumentar depois de uma renda de US$ 75 mil por ano.
Só que, em 2023, os mesmos pesquisadores revisaram esses dados e, surpresa, eles descobriram algo novo. Para cerca de 80% das pessoas, a felicidade continua sim a aumentar com a renda, mesmo bem acima de US$ 500 mil por ano. Parece que, para a maioria de nós, mais dinheiro, de fato, melhora a vida. Chegar nesse patamar não significa que os problemas financeiros acabaram. Pelo contrário, na verdade, isso introduz um novo nível de complexidade onde preservar a riqueza se torna um desafio tão grande quanto foi construí-lo. Para ter uma ideia de como as coisas mudam, abaixo de 1 milhão, a regra é até que simples, né? Gaste menos do que ganha e invista a diferença. Agora, acima de 1 milhão, o jogo é outro. Vira otimização de impostos, estratégias de como usar o dinheiro na aposentadoria, planejamento sucessório. De repente, não é mais um projeto solo, é preciso montar uma equipe de profissionais cujo custo anual pode ser maior do que a economia de muita gente. E aqui vai uma estatística que deveria ser um verdadeiro alerta. Uma simulação do CFA Institute descobriu que há uma probabilidade de 44% de uma pessoa que atinge US$ 1 milhão terminar a vida na pobreza. 44%. O aumento do estilo de vida junto com decisões ruins pode simplesmente destruir décadas de trabalho duro. Ter o dinheiro definitivamente não é garantia de mantê-lo. Então, se não é sobre se sentir rico, e ainda por cima existem esses riscos todos, qual é o verdadeiro prêmio? O que se ganha de verdade com isso tudo? Bom, a resposta é algo muito mais valioso do que qualquer luxo. O que muda de verdade, no fim das contas, é estrutural. A matemática começa a trabalhar a favor da pessoa e não contra. Novas portas financeiras se abrem. A relação com o risco na carreira se transforma completamente, permitindo mais ousadia, mais experimentação e, talvez o mais importante de tudo, surge a capacidade de comprar de volta o próprio tempo e a própria autonomia. E isso nos leva à mensagem final, que é a mais poderosa. Lembram do Marcos, do começo da história? 4 meses depois de atingir seu 1 milhão, ele ainda trabalha, ainda checa o saldo. Mas quando o chefe dele propôs um projeto que ia consumir 6 fins de semana, ele simplesmente disse não. Sem drama, só não. E foi para casa numa tarde de sexta-feira pela primeira vez em muito tempo, sem aquele peso da segunda-feira chegando. É isso que US$ 1 milhão realmente compra. Não é o iate, não é a viagem para a Toscana. É a tarde de sexta-feira, sem o peso da segunda-feira que se aproxima.